Pessoal, tudo bem? Aula então da disciplina de modelagem. Na primeira aula a gente viu a parte de caracterização, né, do nosso resíduo com os principais parâmetros ali que vão ser utilizados no nosso modelo, né? Quando eu digo os principais parâmetros que vão ser utilizados no modelo, é porque se a gente quer modelar alguma coisa, a gente quer obter alguma equação que descreva alguma coisa, né? Então a gente quer obter, por exemplo, a equação que descreve o consumo do meu poluente, a equação que descreve o crescimento dos meus micro-organismos, uma equação que descreve o consumo de oxigênio, se for um sistema aeróbio, ou o consumo de matéria orgânica, se for um processo de desnitrificação, ou um processo anaeróbio. Então, quando a gente quer trabalhar com essa modelagem, a gente quer obter equações que descrevam processos, tá? Então, aqueles são dados de entrada para a gente inserir no modelo, para a gente conseguir prever alguma dos comportamentos desse meu sistema, seja com base na remoção de poluentes, ou de crescimento dos meus micro-organismos, ou de consumo de oxigênio e assim por diante. Tendo como base isso, a gente vai agora entender um pouco da cinética de reações microbianas. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente está trabalhando aqui na nossa disciplina, e vocês que já viram a parte de efluentes em alguma outra matéria, já viu que a maior parte dos processos que a gente trabalha para tratamento de efluentes são processos biológicos. E esses processos biológicos, a gente tem um fator que é fundamental, que são os micro-organismos, as bactérias, a arqueia, os micro-organismos que estão ali presentes nesse reator. Então, quando a gente fala de cinética das reações microbianas, a gente está falando do estudo do crescimento desses micro-organismos, tá? E vocês vão perceber que tudo que a gente for modelar, toda a parte de modelação vai ter como base essa cinética. Quando a gente vê na disciplina de tratamento de efluentes ou disciplinas específicas de projeto nessa área, a gente vê que essa parte de crescimento ela é fundamental para a gente conseguir verificar um bom andamento, um bom funcionamento do sistema. E a gente vê também nessa disciplina a parte de cinética do consumo de substrato. Como é que meu substrato vai ser consumido, como é que meu poluente vai ser consumido nesse reator. Para modelagem, a gente vai perceber que até esse consumo do meu poluente, ele vai ser função da cinética de crescimento. Então vocês vão perceber nesse curso, para quem já viu isso com mais detalhes nos cursos específicos de tratamento, que toda a cinética, toda a modelagem vai ser em torno dessa cinética que eu vou apresentar hoje para vocês. Então essa é uma aula-chave, tá? Vocês já viram em outra disciplina, mas agora, do jeito que a gente vai enxergar essa cinética, ela é chave, ela é fundamental para vocês entenderem bem a modelação. Então, primeira pergunta, né, que a gente faz. Por que as bactérias tratam o efluente? Por que existem sistemas biológicos, né? O que acontece? Bom, a gente sabe, as bactérias elas só consomem o nosso poluente, elas só degradam o nosso poluente, porque isso é bom para elas. Bom para quê? Para elas terem energia e para crescer. E essa energia que elas obtêm justamente para fazer se manter vivas, né? E para gerar mais células, para fazer o crescimento celular. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender na área de tratamento, que as bactérias elas só estão ali trabalhando porque elas dependem desse ambiente para elas se desenvolver. Por isso que muitos reatores às vezes não funcionam ou está com pH muito baixo, ele não desenvolve bem, porque as bactérias não estão adaptadas para ela crescer. Então ela não é um químico que você adiciona e funciona, não, elas são micro-organismos que tem que ter uma condição ideal para ela funcionar, para ela trabalhar, tá? Então elas vão degradar o nosso efluente só para isso, para conseguir ter energia para crescer e se manter viva. Então as bactérias elas vão degradar os nossos compostos, elas se alimentam dessa matéria orgânica, desse carbono, desse nitrogênio, desse fósforo que está ali dentro para fazer novas células e para fazer energia para crescimento e manutenção das células. Então é só por esse motivo que elas vão fazer esse tratamento, né? Vão fazer essa degradação do nosso efluente. E esses dois processos a gente pode ser divididos nesse anabolismo, né? E que a gente chama de catabolismo. O que é o anabolismo? O anabolismo é justamente essa síntese celular. O que seria? Seria eu pegar ali uma matéria orgânica genérica do meu esgoto, né? Chamei aqui dessa fórmula genérica, pegar um pouco de nitrogênio, uma reação aeróbia, pegar oxigênio
isso virar novas células, CO2, água e um gasto energético. Então, a gente precisa, nesse gasto energético, né, que vai gerar, é o que a gente fala que as bactérias precisam também desse carbono para gerar essa energia para a síntese celular. Mas no fundo, eles vão pegar isso e vão gerar novas células, vão gerar CO2, vão gerar H2O e vai gerar energia. Essa energia é usada para se manter viva e para crescer. Certo? Beleza. Então, dentro de um tratamento vai ocorrer o anabolismo, pessoal. Quando a gente for modelar o nosso sistema, esse anabolismo aqui vai ocorrer. As minhas células, os meus micro-organismos, as minhas bactérias, elas vão consumir o meu poluente para crescer. Então, se eu conseguir modelar isso aqui, né, esse crescimento em função do meu consumo do meu poluente, eu consigo já fazer uma coisa interessante, eu consigo prever algumas coisas, tá? Então, isso é uma coisa interessante. E também temos a outra parte que a gente chama de catabolismo. O que é o catabolismo? Catabolismo, quando eu estou no meu sistema e essas minhas células começam a faltar o meu nutriente ou começam a consumir muito a minha matéria orgânica, começa a faltar, o que vai acontecer? Vai começar uma autodegradação celular. As minhas células que estão ali presentes, né, que estavam até então ativas, vão começar a se autodegradar, gerando CO2, nitrogênio, né, na forma orgânica, na forma de amônia, água e energia. Isso é o que a gente chama de respiração endógena. Vocês já viram isso também, com certeza, nas disciplinas específicas de tratamento. E isso acontece, tá? Quando a gente tem um efluente lá, ele começa a consumir, começa a faltar o meu nutriente lá no reator, eles começam a se autodegradar os próprios micro-organismos. Isso é chamado de catabolismo. E esse catabolismo, né, ele também tem que ser modelado quando a gente vai trabalhar com modelação. Ele também tem que ser estudado, ele também tem que ser levado em consideração para a gente conseguir trabalhar bem e prever bem todas as situações que ocorrem ali no reator. Vamos entender então um pouco dessa dinâmica para daí então ficar mais fácil na hora que a gente chegar nos modelos? É muito importante esse slide, tá, pessoal? Esse slide aqui ele é fundamental para o entendimento de vocês. Então, olha que interessante. Eu tenho entrando no meu sistema a matéria orgânica e eu tenho as minhas bactérias lá querendo degradar. Nesse processo, eu vou ter basicamente duas subdivisões aqui. Uma parte dessa matéria orgânica vai ser o que a gente chama de oxidada, que é o processo de oxidação, que vai ser oxidar para CO2 e água para obter energia naquele ciclo de Krebs, obter ATP. Basicamente isso, é um consumo para obter ATP, gerando CO2 e água no sistema. O produto final, né, vai ser o produto da digestão, vai ser CO2, H2O, uma parcela às vezes não biodegradável desse meu resíduo, né, porque algumas coisas orgânicas não vão ser degradadas. E isso aqui, por exemplo, numa reação aeróbia, que é o que a gente vai trabalhar na nossa modelação, tudo isso aqui consome oxigênio. Num sistema aeróbio, por exemplo, num lodos ativados. Um exemplo, tá? E a outra parcela desse carbono também, desse carbono orgânico, ele vai virar massa de células. Ele vai virar novas células. Isso é importante vocês terem essa subdivisão, tá? Muito importante, porque não é tudo que é consumido de matéria orgânica que vira nova célula. Parte é oxidado e parte vira nova célula. Então, por exemplo, num sistema que vai remover matéria orgânica, eu preciso dosar oxigênio. Quanto de oxigênio eu vou ter que dosar para oxidar minha matéria orgânica lá? Bom, eu sei que parte dela vai crescer. Eu tenho que tirar desse total de oxigênio que vai ser consumido essa parcela aqui que vai gerar crescimento. Então, o que vai ser realmente oxidado, o que vai gerar ali meu oxigênio como receptor de elétron, vai ser essa parcela de cima aqui do meu oxigênio. Essa parcela de cima aqui do meu sistema. Certo? Então, isso é muito importante, pessoal. Vocês entenderem isso é fundamental para a gente conseguir daqui a pouquinho entrar na modelação, daqui a pouquinho eu digo nas próximas aulas, entrar na modelação e entender
da onde que estão vindo aqueles equacionamentos, tá? Aí vocês vão ver de forma bem rápida toda aquela síntese de crescimento celular. Então vocês já viram isso em outras disciplinas, que no começo a gente tem essa fase lag, depois tem uma fase exponencial de crescimento, em terceiro ponto uma fase estacionária e depois meus micro-organismos começam a ter o decaimento microbiano, que está relacionado à própria degradação endógena, né? O próprio catabolismo que vocês viram no slide anterior. Então, isso é um processo padrão que você tem no nosso sistema, tanto de síntese celular quanto de respiração endógena, metabolismo endógeno, catabolismo. Isso aqui vocês já viram, vamos passar rápido, mas só para vocês entenderem. Como é que eu meço esse crescimento dos meus micro-organismos, pessoal? Então, a gente faz da seguinte forma. O que é X? Vamos por algumas nomenclaturas. X está relacionado à concentração de micro-organismo no meu reator. Pronto, então sempre que vocês virem X, está relacionado à concentração de micro-organismos que a gente quantifica, vocês já viram isso em disciplinas específicas, como massa de sólidos suspensos voláteis. Então a gente sabe que o crescimento dos meus micro-organismos, em função do tempo, então quando eu pego a taxa, né, a variação dx por tempo, eu tenho isso aqui basicamente a velocidade de crescimento. Certo? Essa velocidade vai ser função de uma constante, chamei de μ, vezes a própria concentração de micro-organismo. Ou seja, a gente sabe que o crescimento dos micro-organismos, ele é um crescimento exponencial. É só a gente integrar essa equação aqui que vocês vão ver de cara que isso dá um modelo exponencial, né? É só integrar, integra de um valor inicial até x, no tempo inicial até t, nesse intervalo vai dar a integral de 1 sobre x, vai dar essa exponencial aqui, em que o meu x, aqui tem um errinho, tá? Isso aqui é x. O meu x é igual a x0 vezes z elevado a μ vezes t. Então, isso aqui é o nosso equacionamento de crescimento exponencial dos micro-organismos. Aqui eu não vou parar um tempo, porque a gente sabe aqui a equação correta, com x, aquele lá passou, desapercebido, tá? E eu tenho esse comportamento exponencial, crescendo. Dependendo do passando do tempo, esse meu crescimento vai ser exponencial no sistema. Isso é um crescimento quando eu tenho substrato no meu sistema infinito, tá? Quando eu tenho infinita matéria orgânica, infinito substrato, nitrogênio, fósforo, que vai possibilitar esse crescimento tendendo a infinito. Mas na prática, a gente sabe que com o tempo, o meu esgoto, o meu alimento vai se esgotando. Se meu alimento vai se esgotando, se a minha fonte de matéria orgânica, daquele carbono que estava ali mais facilmente biodegradável, que vocês já viram na aula passada, se ele está acabando, o que vai acontecer? Vocês acham que a minha velocidade de reação de crescimento vai ser a mesma? Ou vocês acham que a velocidade de crescimento vai se alterar? O que vocês acham? Bom, é muito provável que vocês tenham imaginado que a velocidade vai se alterar. Porque se o alimento vai faltando, vai ficando alimentos mais complexos ou até sem alimentos, falta de alimento, você começa a ter uma velocidade reduzida sendo influenciada por essa concentração. Então é por isso que a gente não trabalha com crescimento em reatores considerando apenas esse crescimento infinito com uma constante μ também que tende ao infinito, porque aqui, por essa equação, né, temos uma constante aqui, se isso aqui for uma constante, né, no caso, se isso aqui fosse uma constante, a gente ia ter esse crescimento infinito, mas na verdade não. Esse μ, ele não é uma constante, ele é uma equação. Na verdade, esse meu valor de μ, né, esse meu valor que está ali na equação de crescimento, ele vai ser um equacionamento que vai levar em consideração a quantidade de substrato, a quantidade de alimento que eu tenho no meu sistema. Ou seja, eu vou ter sempre limitação desse alimento no meu reator e a minha equação não vai tender ao infinito, ela vai tender a alguns valores que vai ser função dessas minhas concentrações. E como nessa equação que eu mostrei para vocês não tem nenhum momento mostrando um valor de concentração, né, de concentração do meu poluente,
só tem aqui concentração de micro-organismos. Como é que eu posso fazer? Eu uso uma equação que é a equação de Monod. O que diz a equação de Monod? Bom, a gente já viu que dx dt é igual a μ vezes o meu x. A gente já falou que esse μ não pode ser constante, senão isso aqui daria uma exponencial tendendo ao infinito. Então, esse meu μ, ele varia. E ele varia em função do quê? Bom, vocês estão vendo aqui. Ele varia em função de uma constante, que eu chamei de um valor máximo, porém, ele varia também em função desse S aqui, que é concentração do meu substrato, concentração do meu poluente, e também varia em função desse meu Ks, que é a constante, que a gente chama de constante de saturação. Essa equação aqui é conhecida como equação de Monod, ou crescimento baseado em Monod nos reatores. E ela é a chave para o nosso sistema de modelação. Ela é a base da modelagem de sistemas de tratamento de efluentes biológicos. Ela é a base. Vocês vão entender nas próximas aulas por que ela é a base. Mas, já adianto para vocês, ela é a principal ferramenta que a gente vai usar para medir quanto que está consumindo do meu poluente, quanto que está crescendo de nova biomassa e quanto de oxigênio no meu sistema está sendo consumido, tá? É essa equação-chave e vocês vão entender que uma equação simples consegue trazer resultados excelentes na modelação, tá? Então, tudo que a gente vai trabalhar vai partir desse equacionamento. E até o final da aula de hoje, vocês vão entender uma parte pequena dessa modelação. Por que eu consigo, com essa equação aqui, dizer para mim, por exemplo, dizer para vocês, por exemplo, quanto que está sendo consumido no meu poluente. Eu consigo, com essa equação aqui, dizer qual que é a velocidade de consumo do meu poluente, quanto que está consumindo de oxigênio nesse meu sistema. Eu consigo dizer para vocês. Vocês vão entender daqui a pouquinho como é que isso funciona. Tá? Essa equação de Monod, que alguns já devem ter visto na aula, para quem nunca viu, essa equação ela tem esse comportamento gráfico, tá? Altas concentrações de substrato, nesse ponto aqui, eu tenho um valor de S muito alto. Esse valor aqui, ele é muito alto, esse valor de S aqui em cima. Se esse meu valor de S é muito alto, quando eu somo Ks mais S, vai dar basicamente S, essa somatória. Ks mais S vai dar basicamente S. E se isso aqui é basicamente S, essa equação vai ficar como? Vai ficar μ é igual a μ máximo vezes S dividido por S, que dá 1, que dá o meu μ máximo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho substrato tendendo ao infinito, né, a minha velocidade vai tender a um valor máximo. Certo? E conforme eu vou reduzindo esse meu substrato, a minha velocidade tende a reduzir também proporcionalmente a essa concentração. Então, se vocês olharem nessa parte aqui do gráfico, ó, eu tenho o quê? Vamos pensar nessa equação de novo, né? μ é igual a μ máximo vezes S dividido por Ks mais S. Se eu tenho um valor muito pequeno aqui de S, essa minha parte de baixo da equação Ks mais S vai ser basicamente Ks, porque o S vai ser insignificante. E como é que ficaria essa equação? O meu μ é igual a μ máximo dividido por Ks vezes meu S. Isso aqui, como vocês já viram, é constante. E o meu S, quanto menor ele for, menor vai ser esse meu valor de μ. Ou seja, aqui ele se comporta como uma cinética de primeira ordem que a gente fala, né? A velocidade, o μ, a velocidade específica, né? Ela é função da concentração de substrato. Já aqui a gente fala que se comporta como ordem zero, né? Porque independente da minha concentração, aqui na parte de cima, né? Independente da minha concentração, a velocidade vai tender a um valor máximo. Então, essa equação é a equação de Monod. O que mais que é importante a gente falar dela, pessoal? Nessa concepção, ela é extremamente simples.
e aplicando uma equação simples, né, jogando os valores de constante, esse mi máximo, ele é tabelado, a gente acha na literatura. O Ks representa o ponto em que eu atinge a minha metade da velocidade máxima. Tá vendo aqui? Se meu mi máximo é isso aqui, metade dele é esse ponto aqui. Aí eu vou nessa curva, no eixo, e volto para o eixo x, e aqui é o meu valor de Ks. Tá vendo? Então, eu tenho esse meu Ks, que também é uma constante, tabelado. Vocês vão ver que isso aqui são valores tabelados, já conhecidos na literatura. Mi máximo também. Basta eu conhecer a concentração de S do meu reator, que eu consigo definir para vocês qual vai ser esse meu Mi, e depois aplico naquela equação que vocês viram de crescimento, em que o dx dt é igual a Mi vezes x. Perfeito? Vamos continuar. Bom, aqui é só para vocês olharem, né? Aumento de S, aumento Mi, aumenta a velocidade. S muito elevado tende a ser ordem zero, tende um valor de Mi igual ao valor máximo. S reduzido, Mi reduz, velocidade reduz também. Acabamos de falar, no comecinho, primeira ordem, no final, alta concentração, ordem zero. Então, só para vocês depois estudarem no slide aqui, quem tiver dúvida, ver esses gráficos novamente. Mas eu falei para vocês também que as bactérias, além de crescer, elas morrem. Tem um decaimento celular. E esse decaimento, né, essa morte, ela é igual a uma constante vezes também a concentração desse meu micro-organismo, né, concentração de micro-organismo dentro desse reator, X. Então, meu decaimento, ou seja, depois que as bactérias ficam lá um tempo, começa a ter o catabolismo, elas começam a se autodegradar, vai diminuindo a sua quantidade no reator, e essa quantidade ela é reduzida por essa equação, em que eu tenho o dx dt é igual a menos, porque está decaindo, um B, que é o coeficiente de decaimento, constante também, vezes x, que é a concentração de micro-organismos no reator. Equação de crescimento e equação de decaimento. Se a gente unir as duas para calcular a produção líquida de micro-organismos, quanto que está crescendo líquido de micro-organismos nesse reator? Bom, é fácil. Meu crescimento líquido é o que cresce menos o que morre. O que cresce é o Mi, né? É Mi máximo vezes S, Ks mais S. Jogando aqui na equação, olha que coisa interessante. Essa é a equação final de crescimento líquido dos micro-organismos. Em que aqui eu tenho mono, né? Isso aqui seria o meu Mi, vezes X, menos B vezes X. Ô Brito, mas na disciplina que eu fiz com você, esse B você chamava de KD. Eu chamava de KD. Só que no modelo, nos artigos que vocês vão ler, tá tudo representado como B. Eu mudei aqui na aula também para a gente falar a mesma língua e na hora não ter essa dúvida, tá? Isso é Mi e esse aqui é decaimento. Crescimento, decaimento. Gera o meu crescimento líquido. Sem dúvidas, né? Bem tranquilo. E também, quando vocês fizeram a disciplina, quem já trabalhou mais especificamente, já viu que existe uma outra forma de eu calcular crescimento celular num reator. É através do coeficiente de produção celular Y. O que esse coeficiente ele gera para a gente? Ele é uma constante que relaciona a quantidade de bactéria que cresce em função da quantidade de micro-organismos consumidos no reator. Então, ele é basicamente um coeficiente que fala quanto de substrato foi consumido, gerou tantos por cento ou gerou tanta de massa de sólidos suspensos voláteis. É como se esse Y tivesse a unidade, como não, né? Ele tem a unidade de grama de sólidos suspensos voláteis por grama de DQO removida. Isso aqui seria as novas células. E essa aqui seria o meu substrato S removido. Vocês vão lembrar disso, quem não lembra, é só para falar para vocês. Então eu consigo relacionar crescimento em função do que está sendo consumido de matéria orgânica, é óbvio. Se eu estou crescendo é porque eu estou consumindo. Se eu consumo,
deve existir uma relação que trate dessa combinação, e existe. É esse coeficiente que eu chamo de Y, coeficiente de produção celular. Então, quem nunca viu isso, quem nunca viu pode pegar a literatura mais básica de efluentes e relembra, mas todos acredito que já tenham visto. E como é que eu faço para definir esse meu crescimento, essa minha velocidade de crescimento, né? É simples, basta eu pegar esse Y e multiplicar ele pela minha velocidade com que o meu substrato está sendo consumido. Ou seja, a minha velocidade de crescimento celular é igual esse Y vezes a minha velocidade de consumo do meu substrato. Então, isso aqui é crescimento celular e isso aqui é consumo de substrato. Se eu sei que um correlaciona com o outro, né? Então basta multiplicar um pelo outro e eu vou ter exatamente a mesma correlação, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Vamos pensar em unidade aqui, tá? Unidade de dx vai ser, por exemplo, grama de SSV por litro hora. Isso aqui, o Y pode ser grama SSV por grama de DQO. E a minha velocidade vai ser grama de DQO por litro por hora. Cortando grama de DQO com grama de DQO, vai sobrar a mesma unidade, que é grama de SSV litro hora. Questãozinha só para vocês relembrarem, tá? A questão de unidades que a gente só fez para ver que bate as coisas e a coisa não está vindo do nada. Pessoal, é a partir daqui, já quase encerrando a nossa aula, já está dando em torno de 30 minutos, a gente vai ter uma das maiores sacadas que tem na modelação que vocês vão usar nas próximas aulas, que é o seguinte: se eu quero calcular a minha produção líquida de micro-organismo no reator, usando essa equação que usa o coeficiente de produção celular, eu tenho justamente esse equacionamento, em que o meu Y, meu dx dt é igual a y vezes ds dt menos b vezes cx. Olha que interessante que isso aqui pode ficar, pessoal. Essa minha primeira parte da equação, ela pode ser também mi vezes x menos bzinho vezes x é igual esse y. Esse ds dt, né? Se vocês lembrarem lá, a velocidade de consumo de substrato seria um S0 menos S dividido pelo TDH do reator, menos Bx. Vamos dar os nomes aqui para não confundir, tá? Seria esse aqui, o substrato, uma DQO afluente, né? O S seria minha DQO efluente, o que entra no reator e o que sai do reator. Só para relembrar, para quem não lembra disso. Isso aqui é meu tempo de detenção hidráulica. Olha que interessante, pessoal. Bom, temos esse termo que são iguais no 2, podemos cortar e a gente vai ter a seguinte situação. Mi vezes x é igual y S0 menos S e divide pelo TDH. E a gente já viu que o meu Mi é igual Mi máximo vezes S dividido por KS mais S vezes X é igual Y vezes S0 menos S dividido pelo TDH. Estão conseguindo enxergar onde isso vai dar? Onde tudo isso vai dar, pessoal? Eu apaguei para ficar mais fácil vocês entenderem, para não ficar muito tumultuado aqui, mas a equação final que a gente tinha lá era a seguinte: Mi
máximo vezes S dividido por KS mais S vezes X é igual Y S0 menos S, que divide TDAH. E aí eu falei o seguinte, bom, vou então isolar S0 menos S por TDAH, vai dar igual 1 sobre Y, que multiplica Mi máximo vezes S, dividido por KS mais S vezes X. Olha que loucura, pessoal, que a gente teve aqui. Olha que interessante esse resultado que a gente teve aqui. Isso aqui, nesse primeiro termo aqui, é consumo substrato. E esse outro termo aqui é crescimento celular. Eu consigo relacionar o meu consumo de substrato com o meu crescimento celular usando uma constante estequiométrica 1 sobre Y. Vamos supor então que eu conheça esse meu Y. Eu consigo então definir quanto que vai ser consumido no meu substrato quando eu conheço a minha velocidade de crescimento do micro-organismo. Você está vendo? Em função dessa equação de Monod aqui, em função dessa equação aqui, dessa parcela de Monod aqui do crescimento, eu consigo definir quanto que está sendo consumido no meu substrato no reator. Então, olha que interessante. Com uma função, que é Monod, eu consigo definir, quanto que cresce o micro-organismo. Esse é um fator importante a gente conhecer. No modelo, a gente vai precisar conhecer quanto que está crescendo das autotróficas, heterotróficas, nitrificante, desnitrificante. A gente vai conhecer isso. E a gente também precisa saber quanto que vai ser consumido no meu substrato. E eu posso usar a mesma equação do modelo, que é Monod. Porém, eu vou usar ela e vou multiplicar por esse coeficiente aqui. 1 sobre Y. Isso é a chave do negócio, pessoal. Entender isso, a gente vai entender todo o resto quando a gente entrar no modelos ASM de dimensionamento. Vocês vão conseguir entender que com o Monod eu consigo fazer cálculo de consumo de substrato. Utilizando a equação de Monod, eu consigo definir quanto está usando de substrato no meu reator. Fazendo como? Multiplicando essa metade de crescimento por esse coeficiente 1 sobre Y. Certo? Bom, pessoal, é isso. Quem nunca viu isso na vida vai ter que relembrar nos livros sobre conceitos, crescimento, microbiologia, mas acredito que a maior parte já viu, por estar vindo mais ou menos na área. E é isso. Vocês viram então que vocês conseguem relacionar crescimento com o consumo de substrato, e é isso que a gente vai fazer na nossa modelação, tá? Além de medir o consumo de substrato, eu consigo fazer também, em função de Monod, calcular o consumo de oxigênio. Basta eu subtrair o que está sendo utilizado para crescimento do que está sendo usado para gerar novas células, vamos considerar assim. Se eu sei o que está sendo consumido de DQO para gerar novas células, e eu sei o que está consumindo de DQO total, eu subtraio um do outro e acho o oxigênio que está sendo consumido para crescimento, para oxidar, né, gerar energia para crescimento. É muito legal isso, tá, pessoal? Pode parecer complexo, mas quando a gente chegar lá no modelo vai ser muito legal. E as equações são gigantescas, mas a gente tem um software que resolve isso para a gente não precisa pensar em resolver essas equações, a gente precisa saber entender teoria, entender o modelo para saber aplicar ele de forma correta. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima aula.